E a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora, porque na próxima quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a chamada PEC das Praias, que prevê a transferência de propriedades de terrenos da Marinha para estados, municípios e para iniciativa privada. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Bastidores CNN o relator da proposta, o senador Flávio Bolsonaro. Senador, seja muito bem-vindo à CNN Brasil. E eu gostaria de, na primeira pergunta, já questioná-lo se o senhor vai apresentar alguma mudança na última versão do relatório que o senhor apresentou. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também o meu pronto e meu desejo, né, de pronto e plena recuperação da Larissa, Gustavo e Tainá, obrigado aí pelo convite. Bom, esse relatório foi apresentado logo antes do recesso, em julho ainda, com algumas alterações, Gustavo, porque essa PEC, houve muita mentira produzida no entorno dela, como essas, né, que algumas pessoas insistem em dizer que essa PEC seria alguma forma de privatização de praias. Na verdade, essa PEC nunca tratou de praia. A PEC tratava de terrenos de marinha, até para o nosso telespectador entender. É uma linha, imagina uma linha na Maré Alta, marcada em 1831. Aí você avança mais 33 metros do mar em direção à terra, e a partir dali, sim, esse espaço é que nós teríamos aí os chamados terrenos de marinha. E a gente sabe que o Brasil já mudou completamente. Se você pegar alguns trechos, Gustavo, lá no Rio de Janeiro, quem conhece o aterro do Flamengo, aquilo tudo era mar antigamente. Tem algum sentido aqueles imóveis todos ali da Praia do Flamengo pagarem foro, laudêmio, taxa de ocupação para a Marinha, para a União? Não tem sentido nenhum. O Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro, que é uma área, no meu entendimento, de interesse de habitação social. As pessoas que estão naquela área estão no terreno de marinha, são mais de 8.300 imóveis ali, e que a ideia da PEC era fazer com que essas pessoas passassem a ter a propriedade definitiva dos seus imóveis, e dessa forma, por exemplo, deixar de herança para os seus filhos e netos. O que eu fiz nessa PEC agora, para responder a sua pergunta, Gustavo, o relatório que vai à pauta na quarta-feira na CCJ, eu acho que o governo está sendo burro de impedir ou de atrasar essa votação, porque isso aqui vai aumentar a arrecadação da União, eu vou explicar como. E essa PEC eu trouxe a legislação que já diz que praia é um bem público de acesso universal, que ninguém pode criar nenhum empecilho para ter acesso à praia ou ao mar ali daquela área. Eu trouxe isso para o texto da PEC, para que não restasse nenhuma dúvida de que nós não estamos tratando ou tentando privatizar a praia ou tentando impedir o acesso de ninguém. Então está lá, a praia é praticamente um território sagrado. A PEC trata das partes que estão ocupadas hoje. O que não está ocupado continua sendo ali o terreno de marinha. E as praias, nessa interpretação, como é um terreno desocupado, também não estaria atendido pela PEC. Esse é um ponto. E o outro ponto principal, houve mais alterações, tá, Gustavo? Mas esses dois pontos eu destaco. O segundo ponto que eu destaco é que, na cessão onerosa, porque as pessoas que estão hoje em propriedade de terrenos de marinha, elas vão poder ter o título de propriedade de forma gratuita, esse exemplo que eu dei, né, do Complexo da Maré, por exemplo, ou onerosa. O que é cessão onerosa? A pessoa vai pagar para a União uma parte disso. E lá em 2019, durante o governo Bolsonaro, o ministro da Economia na época estimava que, se essa PEC fosse implementada, haveria uma arrecadação em torno de 140 bilhões de reais em todo o Brasil, porque não pega só a parte litorânea de mar, pega as partes impactadas também por rios. E esse valor atualizado hoje ultrapassaria os 185 bilhões de reais. Em 2013, Gustavo, 2023, melhor dizendo, o governo arrecadou 795 milhões com foro e laudêmio. Então, a gente está falando de uma arrecadação anual de menos de 1 bi. Se a gente está falando que pode chegar a quase 200, a gente está falando de antecipar 200 anos de arrecadação de foro e de laudêmio para um ano. E esse recurso vai ser direcionado, aí, que é a novidade da PEC, para um fundo exclusivo para conservação de praias, tratamento de esgoto, tratamentos de água para que chegue água potável nas pessoas. Então, esse pode ser o maior fundo de preservação de praias da história do nosso Brasil. Essa demora em votarmos esse texto na CCJ acabou viabilizando que tivéssemos outras conversas, mais ideias, incluindo isso no relatório, e com isso eu acredito que a votação em um cenário racional era para ser unânime a favor dessa PEC.
Agora, senador, a gente viu a Larissa trazendo a informação já de uma ofensiva do governo para tentar impedir a votação agora, empurrar a análise a partir de um pedido de vista. O senhor conversou com os governistas para elaborar esse relatório, pretende acioná-los até quarta-feira e o senhor considera que a PEC tem maioria no Senado Federal? Olha, Tainá, eu acredito que nós temos maioria, sim, tanto no CCJ quanto no plenário. Eu conversei com diversos senadores, inclusive que são da base do governo, e é praticamente uma unanimidade. Em praticamente todos os estados têm terrenos que são terrenos de marinha, né, que são aí, tem esses problemas, né, ou de favelização ou de insegurança jurídica. Então, cidades aí como o Rio de Janeiro, Florianópolis, São Luís no Maranhão, Macapá, Manaus, Belém, uma série de cidades seriam muito, de moradores da cidade, seriam muito beneficiadas por essa PEC, em especial as pessoas mais pobres, né, que vão receber de graça esse título definitivo de propriedade. E o governo, mais uma vez, eu acho que a base do governo, a liderança do governo lá no Senado, deveria mostrar a PEC para o Haddad, né? Ele está tão preocupado em aumentar impostos, em criar todo tipo de taxa para aumentar a arrecadação e continua aumentando o gasto do governo. Eu estou aqui dando, um senador de oposição, dando de bandeja para o governo antecipação de 200 anos de foro e de laudêmio, que pode chegar a uma marca expressiva de quase 200 bilhões de reais em um ano. Então não precisava nem aumentar, ficar buscando novas formas de criar taxa, de enfiar a mão no bolso do cidadão, uma vez que isso aqui é uma relação totalmente ganha-ganha. É bom para o governo, é bom para a população e é bom para os estados e municípios. Senador, o senhor trouxe uma informação muito importante, que é esse fundo de preservação ambiental. Esse era um dos pontos em que os especialistas nas audiências do Senado Federal criticavam a possibilidade de haver um dano ambiental, mas há uma outra crítica em relação à soberania nacional, que poderia ameaçá-la. Como o senhor responde a essas críticas? Isso não tem o menor cabimento, né? É um argumento totalmente falacioso, porque a gente está preocupado agora que vai entrar a marinha inglesa aqui na Copacabana e vai dar tiro para dentro ali dos prédios em Copacabana, e essa distância de 33 metros vai impedir que isso aconteça, portanto tem que ficar uma área de segurança ali. Isso não, esse para mim é o argumento mais fora da realidade que eu ouço nos debates, e como você falou, essa inovação que eu trago, com essa possibilidade de quase 200 bilhões de reais estar em um fundo que vão ser exclusivos para a preservação de praias, levar o tratamento de água e de esgoto para as pessoas que moram, que são mais pobres e que moram nesses terrenos de marinha. Isso tudo não é uma grande engenharia que eu acho que o Poder Legislativo dá a sua contribuição para resolver esse problema, que há uma insegurança jurídica. A gente está falando aqui de um foro, por exemplo, que é 0,6% ao ano, aluguel que você tem que pagar para a União. Ou a taxa de ocupação, que é a mesma coisa, só que quem paga de 2% a 5% a taxa de ocupação é aquele que foi morar naquele local após a área ter sido demarcada como terreno de marinha. Ou então o laudêmio, que a gente está falando aí que já são as 5% que você paga quando você vai transferir o domínio útil desse imóvel para uma outra pessoa, além do IPTU que você já paga. Então, sem dúvida alguma, vai dar mais segurança jurídica, é menos imposto para os cidadãos brasileiros, e aí um fundo que esse sim, de verdade, não é essas balelas de fundo Amazônia, né, as autoridades internacionais que não preservam as suas florestas vêm aqui no Brasil dizer que vão ajudar financeiramente o Brasil a preservar a Amazônia. Quando a gente olha ali para Copacabana, diversas praias no Rio de Janeiro, com línguas negras atravessando áreas nobres, causando ali danos à saúde dos banhistas, esse sim é um fundo real, que eu estou falando qual é a fonte de recurso que vai poder ser usada exclusivamente para a preservação de praias. Repito, Gustavo, é o maior fundo de preservação de praias da história do nosso Brasil.